Marília, que não pôde vir por motivos pessoais, particulares, e ela mesma propôs que eu falasse aqui no que eu tinha solicitado um pouco, que fosse a pauta dela, né? A Marília dividiu comigo, recentemente, a direção de uma pesquisa que o Dilson se referiu aqui, que é a COCAP, a Coesão Social através do Fortalecimento de Cadeias Produtivas. E nessa pesquisa, o que nós buscamos? Qual é a intenção? A União Europeia financiou algumas atividades de cooperação com a América do Sul. O Vêneto foi uma das regiões veículo para essa cooperação, e o Vêneto definiu uma estratégia de desenvolvimento local, a sua própria estratégia, como referência. Essa estratégia de desenvolvimento do Vêneto está associado ao fortalecimento da coesão social, a diminuição dos custos de transação entre as empresas, e a ideia é de que isso é facilitado quando você está operando no interior de cadeias produtivas. A cadeia produtiva é marcada, de um lado, por conflitos marcantes, né, que tem fornecedores e clientes disputando preço, e de outro lado, por um interesse comum de longo prazo. Então, a ideia é de que a gente poderia estar trabalhando com uma cadeia inteira e contribuindo para mostrar que atitudes oportunistas do fornecedor com relação ao cliente, ou do cliente com relação ao fornecedor, acabariam minando a eficiência, a produtividade, a competitividade e a rentabilidade da cadeia como um todo. Ou seja, você explora uma área de grande conflito e, ao mesmo tempo, de grande potencial de coesão. E para isso seria necessário a presença de um terceiro, que é o agente que o COCAP financiaria, ligado, via de regra, às universidades regionais. A Unijuí participou também do projeto, a URGS participou do projeto, e a própria FEE participou do projeto, a URGS e eu, aqui pela FEE, participamos do projeto. Bom, os resultados deste sistema foram muito interessantes do meu ponto de vista, inclusive como aprendizado para eu mesmo, para mim mesmo, que participei, para a Marília também. Nós discutimos muito sobre isso, a respeito das dificuldades que foram subestimadas originalmente na montagem do projeto para o desenvolvimento desse capital social e dessa coesão, né? O que nós víamos nas cadeias, como regra geral, é uma grande disputa interna, um grande conflito, mas quando você propõe, vamos montar um sistema, um programa coletivo para a cadeia, a solução que acabou sendo encontrada no interior das próprias cadeias, e isso tem tudo a ver com a fala do Roberto sobre os corégios, são duas soluções que nos pareciam particularmente problemáticas. A primeira é: tudo que é conflito nós jogamos para o lado e vamos colocar, não vamos colocar no programa coletivo aquilo que é conflituoso. É mais ou menos como chegar assim em Israel e território palestino e propor assim: vamos fazer uma carta de consenso. Maravilha. Como é que a gente faz isso? Tudo o que for conflito a gente tira de lado, né? Aí, o que tu vai colocar na carta, no final das contas? Jerusalém Leste fica com os palestinos? Não, isso é conflito. Os assentamentos vão continuar existindo? Não, isso é conflito. As forças armadas de Israel saem de Hebron? Não, isso é conflito. Então, o que não é conflito? Apenas o óbvio, né? Não pode fazer uma carta de intenções de sentido. A paz com direito a todos a terem uma vida boa. Esse é o programa de consenso. Olha, isso é quase que desejo de Miss, também é? O que as Miss desejam sempre no universo? Qual é o teu sonho? Ah, que não haja mais fome no mundo. Ah, que acabem as guerras. Bom, é uma declaração belíssima, tão belíssima quanto vazia. Não leva a parte alguma, né? Então, o interessante do programa foi: nós estávamos operando com cadeias, foram 4 anos de operação, cadeias articuladas e importantes, algumas delas com um sistema de governança eficiente, e mesmo assim nós tínhamos dificuldade de transcender o óbvio, o já consensuado. O segundo problema, que a gente tentava explicar quando a gente trabalhava no interior das cadeias: se vocês querem ter um programa que tenha eficácia, ou seja, que o Estado possa ouvir e que possa responder, vocês têm que aprender a hierarquizar. Se vocês pedem tudo, absolutamente tudo que o sistema precisa, vocês não conseguirão que o Estado efetivamente conceda algo. Ele pode conceder no plano das intenções. É uma coisa que eu dizia, meio que de brincadeira: se o meu filho pede
3 brinquedos. Eu digo, não, tu não sabe o que tu quer. Não, pai, mas eu quero o videogame, o aviãozinho e o autorama. Eu digo, não, ou tu escolhe um, ou então tu não vai receber nenhum. Ok? Você tem que saber hierarquizar. Ah, não, mas cada elo da cadeia, alegavam eles, tem um problema. Então, por exemplo, na vitivinicultura e por outras cadeias que a gente trabalhou, o que os agricultores querem? Eles querem financiamento com longa carência, juros baixos, para renovar os barriais e entrarem na vitivinífera. Então, isso entra na reivindicação. O que querem os industriais de garrafa? Eles querem que tenha uma Foodopim turbinado para trazer uma produtora de garrafas para cá, porque eles têm que trazer as garrafas de São Paulo. Então isso entra no programa. O que quer o pessoal da logística? Querem um sistema de logística especial. Pô, tudo entrava, nada disso era conflituoso. Isso era concordância, né? Então tudo entrava no programa. O governo recebe um programa desses e diz, tudo bem, um dia, quem sabe, daqui a 20, 30 anos, mas a gente concorda. Isso aqui está aceito como um plano de longuíssimo prazo. Então o resultado era que, mesmo operando numa cadeia específica, mesmo buscando ter um tertius, uma pessoa com intervenção qualificada, a solução que em geral se dava era não hierarquizar nada e retirar todos os pontos conflitantes, que eram os pontos mais importantes de dentro do cenário. Bom, do meu ponto de vista, isto com 4 anos de trabalho. Aí eu começo a me perguntar, perguntava eu, como será nos coretes, né? Eu até sei mais ou menos, porque também vivi um período de governo do Estado, com Secretaria de Planejamento, trabalhando com colégios. E sei também como é que é. E é muito parecido, né? Tu apresenta, cada vez vai um, é pior ainda. Na cadeia você trabalha 4 anos com os mesmos e tenta convencer alguma coisa. Mas é difícil mover. Não existe a confiança. Mas tu tentas, pelo menos, ao longo do tempo, e houve alguns processos de avanço efetivo. Nós conseguimos alguma hierarquização junto à vitivinicultura, alguma priorização, alguma compreensão das limitações do Estado. Outra coisa que os agentes da cadeia não percebem também. Quais são as limitações fiscais do Estado? Eles pedem coisas absolutamente absurdas no plano do volume de recursos empenhados. E a gente que trabalha no Estado sabe que não vai ser concedido, só no plano das boas intenções. No COED é muito mais complicado. Cada vez vai uma pessoa lá e cada um tem um interesse. E aquele, você retira o que é conflituoso e faz aquele rol de roupa, sem nenhuma hierarquia. A gente quer colete para o brigadiano, a gente quer o hospital regional, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E é um conjunto de coisas que depois você resolve no voto. E aí você articula. Um grupo diz, olha, eu voto no teu, tu vota no meu, e a gente acaba ganhando. Qual é a consistência disso? E quando elemento de planejamento para o desenvolvimento regional? Absolutamente nenhum. Então, quando o Roberto começou a fala dele há pouco aqui, eu dizia assim, ele falou, o que é que vem para o CORED na votação? 1% do orçamento. Eu digo, meu Deus, já acho muito. Porque da maneira como as coisas são hierarquizadas, pode ser que esse 1% esteja indo muito mal. A mesma coisa no orçamento participativo. Eu me lembro que num certo momento eu trabalhava no governo Nível, e nós estávamos vivendo cotidianamente a questão do orçamento participativo, e nós tínhamos um problema claro, nós tínhamos clareza que uma das maiores dificuldades de rentabilidade do pequeno agricultor era a questão do transporte, a perda que ele tinha, tanto no transporte de carga, no recolhimento do seu produto lá depois da porteira, dentro do seu negócio, até chegar ao produtor final, e mais o transporte quando é produto exportado, que a logística e a intermediação pesava muito. Nós temos clareza disso. O produtor também tem. Só que nós tínhamos uma proposta articulada através da Secretaria de Transportes, que eram centros logísticos multimodais, com uma espécie de leilão entre os transportadores. Isso envolveria custos para ser aplicado. E era uma ideia, pegando um modelo europeu, na verdade, de transporte. Bom, para você poder trazer isso para o produtor rural, é muito complicado de você explicar. O que eles votavam, então? Votavam em estradas vicinais. Praticamente todo o AP virou estrada vicinal e quadras poliesportivas para as escolas estaduais. Existia uma escola do lado da outra, cada uma com uma quadra poliesportiva, que tirava toda a área de luz, inclusive, porque fechavam e não tinha mais área de luz. As crianças jogavam basquete do lado da janela do outro ouvido, eles não podiam dividir. Porque os professores se juntavam com os agricultores e voltavam assim, nós dizíamos, mas tem uma proposta alternativa para resolver o problema. O problema é um polo multimodal. Nunca houve um voto nos núcleos multimodais de transporte. Então,
esse problema que eu estou querendo trazer, assim, ó, é um problema que o Roberto tocou aqui de uma maneira muito boa, que a gente vivenciou, eu e a Marília, e por isso eu havia convidado a Marília para falar. Não basta você saber onde é que te dói. Quando eu vou ao médico, eu tô com uma dor. Bom, mas eu não vou ao médico para dizer, eu vou para ele dizer onde é que está a dor, mas eu não vou dizer para ele qual é que é a medicação que ele vai me dar. Existe uma diferença entre a dor e a capacidade que eu tenho de entender o que eu devo fazer. Eu estou com dor no pé, bom, isso não significa que eu tenho que tomar analgésico, nem que eu tenha que cortar o pé. Eu simplesmente sei que eu estou com uma dor no pé. Eu preciso que alguém me diga o que é o melhor a fazer com esse meu problema da dor no pé. E isso envolve uma mediação, que é uma mediação de conhecimento. Eu estou querendo dizer o seguinte: as universidades têm, do meu ponto de vista, que cumprir um papel ainda mais articulador para que os colégios efetivamente sejam funcionais. E você não pode ter aquilo que você relatou na sua primeira intervenção, no seu primeiro momento. Vai um agente da PS, senta com a universidade e a gente monta. Isso não é desenvolvimento, não é planejamento estratégico representativo. Mas o outro lado é tão ruim ou pior, que você faz 5 assembleias, cada vez vem um lá, cada vez a votação dá um resultado, você retira todo o conflito e faz um rol de roupa sem hierarquia. E acaba votando em estrada vicinal ou em quadra poliesportiva e impede a realização e criação de um sistema de transporte que seria muito mais eficaz do que nós estaríamos colocando os transportadores em disputa. E isso não para baixar a rentabilidade do transportador. A gente está fazendo que o pequeno transportador tivesse acesso aos leilões de carga para saber quando ele poderia estar carregando metade da carga com o Gilson e a outra metade da carga com o Roberto Moraes. Em vez de eu ligar, quando eu estou que preciso transportar, eu preciso ligar para alguém. Eu ligo para o Roberto e o Gilson não fica sabendo. E o Gilson vai fazer o mesmo trajeto. Eu contratei o Roberto para fazer com meia carga e o Gilson já está com meia carga para fazer o mesmo trajeto. Se o Gilson sabe que eu estou querendo fazer isso, ele fala: olha, eu já paguei a minha gasolina e já tenho um extra. Eu vou te fazer só pela uma margem de contribuição positiva. E ele vai ganhar mais dinheiro e eu vou ganhar mais dinheiro. Dá para entender? Era esse o sistema. Esse sistema nunca conseguiu sair do papel. É claro que acabou o governo livre e ele foi colocado na lata do lixo da história. Porque os outros governos não dão continuidade por princípio. E isso não é um problema desse ou daquele partido, é um princípio gaudério, né? Se foi o Maragato que propôs, só pode ter porcaria, diz o Chimango, e vice-versa do contrário. Então nós ficamos 4 anos com orçamento participativo sem colocar em pé a situação, porque simplesmente os agricultores não entendiam aquilo que nós estávamos falando. E quando entra o próximo governo, o PIT, Programa Integrado de Transportes do Governo Livre, simplesmente foi colocado fora. O que eu estou querendo dizer? Tu não faz planejamento de desenvolvimento regional sem uma ação de Estado e sociedade civil articulado, e o Estado nos seus mais diversos níveis e ambientes. Mas é preciso que haja um centro de inteligência e de reflexão que ajude os agentes que têm interesses contraditórios ou distintos, pelo menos, a entenderem que, se não houver hierarquização, nada vai ser efetivamente operacionalizado. Se as questões de conflito não forem tratadas, os conflitos vão ficar embaixo do tapete, mas aonde tem o conflito é que é o ponto sério. Então você vai ter que resolver esses conflitos e vai ter que discutir esses conflitos. 2, que nem sempre porque está te dando pé, a melhor solução é cortar o pé, ou simplesmente tomar um analgésico e fazer de conta que a dor no pé não existe. Que existem várias outras soluções que muitas vezes estão fora do alcance daquele que está pedindo. E isso envolve uma ação mais efetiva, não apenas das universidades no plano local, mas das instâncias de planejamento estadual. Quando eu propus esse seminário, ele teve foi em grande parte um reflexo da nossa pesquisa do COCAP e das limitações que nós nos deparamos com a pesquisa do COCAP, eu pensava em justamente voltar a tratar da necessidade daquilo que você falou agora, das universidades terem um papel preeminente, protagonista, e que a TE também tem que ter um papel protagonista. Eu achei muito interessante o fato de que, na fala de várias pessoas que passaram aqui, e o Schneider hoje pela manhã ele foi contundente sobre isso. Eu acho que é importante que se veja o vídeo do Schneider, as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui, a expectativa que existe da sociedade com relação à possibilidade da FEE ser este órgão. A FEE é um pouco uma universidade,
100 alunos, mas ao mesmo tempo vinculada ao governo do Estado. Ela tem clareza das limitações fiscais do Estado de uma maneira que nenhum outro agente tem, nenhuma universidade tem. Então nós sabemos, olha, o Estado não vai poder dar tudo isso. Ao mesmo tempo tem uma competência técnica e uma capacidade de articulação com as próprias universidades que ela já cumpriu com muito mais eficiência quando, por exemplo, na gestão Dilma da FEE, né, que era Polaris, a Dilma dizia, vai ajudar lá o Corégio da Paranhana a fazer o planejamento estratégico para dar consistência àquilo que vai ser reivindicado para o Estado. A FEE já fez isso, não faz mais. Mas ela poderia estar fazendo e fazendo essa articulação. E a partir daí, tu tens condições, de fato, de ao mesmo tempo dialogar com a região, e a região, do meu ponto de vista, tem que estar no Corégio articulado, ancorado, vinculado a uma universidade, que pense coletivamente, e ao mesmo tempo que dialogue com uma agência que está vinculada ao planejamento e que está vinculado ao Estado e que tem uma noção mais clara das consistências, das demandas e possibilidades fiscais do Estado, né? A questão, Schneider dizia hoje aqui para nós, eu acho que isso é da maior importância, não existe um programa de desenvolvimento agrícola e agrário no Brasil consolidado, mas em particular não existe no Rio Grande do Sul, não existe na Secretaria da Agricultura, não existe na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e não existe na Secretaria de Planejamento. Então onde é que eu poderia esperar que saísse alguma coisa nesse estilo de Schneider hoje de manhã? Da Fundação de Economia e Estatística, que nos anos 70 e 80 produziu um texto sobre agropecuária dentro dos 25 anos e na sequência da maior importância e relevância para nós pensarmos a agropecuária rio-grandense. A agropecuária rio-grandense, se o Schneider para nós hoje, ele passou por uma inflexão. Nós somos os primeiros a nos modernizar e a nos mecanizar. O Cerrado tomou conta com safra e safrinha e terras planas. Nós temos que nos reconverter. Quem vai pensar esta reconversão? Tem que ser as universidades, assessorando e apoiando os COREDs, mas eles têm que ter também uma vinculação com um órgão estadual que tenha clareza da necessidade de planejamento, das viabilidades fiscais e financeiras e das consequências e desdobramentos econômicos, no sentido do multiplicador, sociais e ecológicos de qualquer ação sobre o território. Isto, do meu ponto de vista, é um dos papéis centrais, se não o papel mais importante que a FEE deveria estar cumprindo, né? O que eu me pergunto não é se há competência nesta casa, o que eu me pergunto é se há vontade política e interesse nessa casa de fazer isso. Agora, que há uma necessidade urgente e emergencial de uma ação nesse sentido, eu não tenho dúvida. Ou nós continuaremos tendo o que nós tínhamos. Fundopem turbinado para Nestlé, que desestrutura muito mais do que estrutura a cadeia leiteira do Estado, porque quebra com os pequenos produtores rurais. É uma hipótese de uma silvicultura enlouquecida que a Dirce Garay mostrou as consequências que poderiam ter na área de alimentação, e por aí vamos, cada um se relaciona com uma empresa, oferece um Fundopem, alguma coisa entra para uma caixa 2, 3, 4 ou 5, né, para a eleição de alguém, e vamos levando, e o Estado continua nesta rota absolutamente problemática que está, que todos os nossos dados, que a FEE, eu insisto nisso, retomo agora a fala da minha primeira intervenção, pela manhã segunda-feira, para mim, hoje nós temos um texto canônico na FEE, que é o texto do Martinho Lázari, dos 3 décadas de economia gaúcha. Em todos os indicadores, participação física industrial, participação na agricultura, em relação com Santa Catarina e Paraná, que já estão também sem fronteira agrícola, nós temos tido os piores desempenhos do Brasil. Nós somos ou 26º, ou 25º, ou 24º. Isto não é mais possível de se manter. É possível alterar? Eu acredito que sim, com planejamento e com uma concepção do que seja o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Mas é preciso, não basta participação, não basta CORED, ou você acaba fazendo isso. Pede estrada vicinal, quando você tem um plano estruturado no mesmo governo, com muito mais consistência, com muito mais abrangência, com muito mais capacidade de resposta, e que é simplesmente ignorado. E você onera a mesma secretaria. O mais engraçado é que isso onera a mesma secretaria. Era a Secretaria de Transportes que era obrigada a repassar as verbas do TAIR e não repassar as verbas para a implementação do PIT, que a própria Secretaria tinha feito, né? Porque você cai em participacionismo sem nenhum tipo de consistência teórica e de longo prazo. A outra questão é a questão que o Gilson colocava antes, que para mim é crucial. Quando nós tratávamos também nisso, se você faz uma intervenção no território, se você deixa para o mercado fazer, se eu fosse, como dizia, acho que o Gilson falou e o Preto falou ontem também, se eu sou agricultor da região noroeste, eu vou plantar soja.
Se eu não tiver mais território suficiente, eu arrendo para plantar soja. Porque isso é lógico. Você quer trabalhar 365 dias do ano na ordenha, sem ter uma política de valorização do leite, efetivamente, sem que tu possa se transformar num pequeno agricultor neozelandês com uma casa que lhe dá inveja, não tem cabimento. E eu nem sei se isso é sustentável a médio e longo prazo. Sem um plano de reconversão produtiva em direção ao leite e sem uma intervenção de Estado, não haverá essa reconversão. Ela não faz sentido. Ela não faz sentido porque eu não tenho linha, porque eu não tenho oferta, porque eu não tenho assistência técnica, porque eu não tenho clareza da sustentação de longo prazo. Agora, quem é que pode fazer essa avaliação que o Dilson fez na tese de doutorado dele, sobre o multiplicador, sobre o rebatimento social, sobre a arrecadação da prefeitura, sobre o IPI? Quem é que pode convencer os prefeitos da necessidade disso? E quem é que pode assessorar as universidades para fazerem essas investigações sobre os seus potenciais em cada local? Do meu ponto de vista, tem que ter um órgão articulador disso. As universidades são cruciais para os colégios, e eu acredito que a Fundação tem também um papel crucial na relação entre Estado e universidades, né? E uma relação que, do meu ponto de vista, não está sendo mais exercida como já foi, né? É as considerações que eu queria fazer. Bom, muito obrigado, Paiva. Sobra para mim, então, agora fazer alguns comentários. Acho que seriam inúmeras as possibilidades de questionamento, dúvidas e pontos interessantes que a gente tem que tratar quando se lida com esse ponto, vamos dizer, mais amplo do sistema de governança, das decisões que promovem ou despromovem, né, o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. É um prazer muito grande, na verdade. Eu comecei meio de roldão, assim, dando a palavra para o professor Dilson, e queria dizer que é um prazer muito grande estar participando dessa mesa específica, porque é uma questão, o Paiva já tinha colocado nesses termos, que deve, simbolicamente, é uma questão que deve estar presente na preocupação da pesquisa da FE, em especial no núcleo que hoje eu coordeno, que é o de desenvolvimento regional. E eu respondi para o Paiva dizendo que está, na verdade, está não só na preocupação do núcleo, está na minha preocupação pessoal. Esse é um tema que vai, eu diferentemente do colega Alberto, não sou recém-doutor, eu estou em meio ao meu doutorado, e um doutorado que coincidiu com a minha entrada na FE, então ele está justamente em reformulação para ser mais convergente com o trabalho que eu faço aqui, e o meu objetivo é justamente trabalhar com essa problemática do que eu chamo de economia política das diferentes níveis de promoção do desenvolvimento em nível subnacional. Eu acho que eu tento combater muito uma perspectiva muito estadocêntrica que eu tenho, nacionalmente falando, da promoção do desenvolvimento, pensando se realmente é viável, do ponto de vista de uma visão política econômica, a gente pensar a promoção do desenvolvimento em nível subnacional, especialmente por essas limitações que o próprio Paiva menciona agora na fala dele, de que nós, na FE, como mais do que ninguém, deveríamos conhecer quais são os limites e as capacidades do Estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de promover esse tipo de ação. E a percepção mais intuitiva que a gente tem de primeira mão, assim, quando observa a realidade brasileira, é que, à exceção de talvez um ou dois estados, em especial São Paulo, poucos são os estados que têm uma capacidade real de fazer promoção de desenvolvimento sem um apoio e o suporte do governo federal. E isso se agrava ainda mais quando a gente vai diluindo para maiores níveis de descentralização político-administrativa, como são os municípios, ou em níveis intermediários de regionalização, como o caso do Coreg, né? E eu devo dizer, da minha parte, eu sou muito cético mesmo, quanto à capacidade de ação coletiva, para usar uma expressão consagrada do trabalho do Marco Olson, né? E isso é uma coisa que me ocorreu, na verdade, eu não conhecia o trabalho de vocês, eu não sabia muito bem o que eu ia dizer. Eu tenho um contato com a ideia de capital social, porque a minha formação intermediária é em ciência política, e eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar alguma abordagem mais tradicional disso, embora eu reconheça o conceito e a importância dele. Mas
eu vejo assim, se for retomar o conceito mais original lá do Bourdieu, que é uma, como é que eu até notei aqui, né, a existência de uma forte rede social mais ou menos institucionalizada, que tenha um compromisso e o reconhecimento mútuo entre os seus participantes, né? Acho que isso é cultura, basicamente, o que nos torna uma sociedade. Isso é importante, com certeza isso afeta, isso é condicionante do desenvolvimento econômico, condicionante da trajetória das regiões, não tem a menor dúvida. Agora, como é que a gente materializa isso? Como é que a gente efetivamente transforma isso em capital? Faz disso render alguma coisa, né? E aí eu vinha pensando a respeito disso antes de vir para cá, de ouvir vocês, justamente porque existe, acho que duas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, a pergunta seria até que ponto, de fato, né, qual é o tamanho da importância do capital social dentro das diversas variáveis que promovem o desenvolvimento das regiões. Muito difícil de medir, sem dúvida é um condicionante, se não é uma condição suficiente, é certamente uma condição necessária, especialmente quando a gente está fora dos grandes centros de desenvolvimento, de industrialização, de urbanização, etc. Mas mais do que isso, eu acho que existe uma pergunta muito importante a ser feita, e que não é de minha autoria, eu roubei de uma tese de doutorado na área política, que é até que ponto é possível o Estado promover a formação acelerada de um capital social que tradicionalmente leva anos de história para se constituir dentro de uma sociedade ou de pequenos grupos ou regiões da sociedade, né? E a sensação que eu tenho pelo relato de vocês, que tem muito mais experiência com a vivência concreta e direta com as nossas experiências de articulação social local, é que o que o Estado está promovendo é uma ação coletiva, em algumas circunstâncias. Uma ação coletiva que, como o Curolson previa, ela não é sustentável, né? Ela se mantém, segundo o Curolson, pelo menos por três razões. Ela pode se manter ou pela coerção, que é autoexplicativo, ou pela existência de benefícios privados adicionais que promovam a motivação individual para agir coletivamente, ou pela existência de um pequeno grupo extremamente privilegiado que resolva ofertar unilateralmente o benefício para aquele grupo social. Me parece ser exatamente o que a gente vê que acontece quando essas iniciativas locais funcionam. Eu tenho algum grupo que vai além do benefício daquela ação social, vai ter um benefício privado paralelo que motive essa ação coletiva, ou porque é privilegiado como grupo que vai se beneficiar politicamente, ou por alguma outra razão, então consegue lá articular unilateralmente promover essa ação coletiva, e isso não é construtivo desse capital social, que seria uma identidade mais forte, mais sustentada, mais de longo prazo, etc., né? Por que isso acontece? Não sei, não tem resposta, não é uma questão simples de se resolver. Eu acho que é uma questão que se deu a debater, né? Se é possível, ou a gente consegue promover, né? E eu vejo que é muito, eu entendo, e a minha visão é de que essa questão de mais ou menos institucionalização, ou mais ou menos materialização das estruturas que conformam essa identidade social, eu acho que não é suficiente. Eu acho que uma instituição, uma cultura, um hábito, o capital social nas suas mais diversas dimensões, ele requer uma dimensão material, às vezes, requer uma dimensão simbólica, né? E se me permitem a pequena brincadeira, eu acho que o Esporte Clube Internacional, com seu estádio de futebol destruído, está mostrando em campo como que o edifício da instituição pode afetar profundamente o comportamento dos indivíduos que compõem essa instituição. Então, em que a gente... E aí eu acho que entra uma outra crítica que eu tenho à questão dos COREDs. Qual é a institucionalização concreta do CORED, né? Às vezes a gente procura alguma coisa sobre o CORED, e o CORED é uma entidade abstrata, né?
ele não existe enquanto, enfim, nem que seja uma salinha lá, às vezes pode até ter, mas é muito dispersa, essa realidade é muito heterogênea entre cada Cored, e ele não se formaliza, ele não se consolida enquanto uma instância político-administrativa mesorregional, ou seja o que for, que possa então promover e articular interesses socialmente comuns dentro de alguma região ou sub-região do Estado. Vira algo que é conveniente, quando é conveniente, entra em pauta, quando não é conveniente, não. Né? E aí, assim, uma das coisas que a gente poderia, o que acaba acontecendo, né, o que foi relatado pelo Roberto, é esse tipo de, quando há a participação, a reivindicação do pinico, literalmente. Né? É o colete do brigadiano, é a quadra poliesportiva. Bom, ao fim e ao cabo, eu sinceramente acabo que eu tenho um pouco dessa ideia de que qualquer processo de excessiva descentralização ou democratização demasiada, às vezes acaba levando a esse tipo de coisa. E aí, para continuar citando a literatura mais ortodoxa de economia política, que de alguma forma, embora não seja um ortodoxo típico, muito pelo contrário, em alguns sentidos me atrai, a gente tem lá a experiência, a proposta teórica do Arrow, né? O Kenneth Arrow, como disse lá no Teorema da Impossibilidade Geral dele, que às vezes a decisão de um grupo, dependendo do sistema que a gente usa para agregar essas decisões individuais, por mais racional que o grupo seja, ele pode ser perfeitamente educado, instruído, ter o apoio das universidades, seja o que for, extremamente racional, ele não necessariamente leva a uma solução democrática que seja consistente com aquela racionalidade dos indivíduos que são a soma das partes. Né? Dependendo da forma como a gente utiliza o sistema de participação na decisão, a decisão nem sempre é consistente com essa racionalidade por trás. E simultaneamente um outro problema, que aí é o famoso Anthony Downs, na teoria econômica da democracia também, que às vezes é olhado com um pouco de receio, né? Que vai dizer o seguinte, que eu acho que é um insight muito simples e muito consistente com a nossa realidade. Geralmente, aquele que tem maior incentivo para participar é aquele que vai ter o resultado da participação mais significativo no seu cotidiano. Né? E muitas vezes isso vai levando a que tenha alguma mobilização lá pela quadra poliesportiva, porque naquele cotidiano ali daquelas pessoas é uma coisa que tem um efeito muito grande. Bom, né? E o resto está tão distante, está tão abstrato, está tão... E aquele que tem incentivo, aquele que sabe que o resultado daquele 1% vai afetar o calçamento na minha casa, eu vou participar. É proporcional à quantidade de benefícios que eu vou perceber. Né? E efetivamente, aí eu relato a experiência que eu tenho. Né? Eu, aqui pela FE, sou conselheiro, enfim, numa coisa que se chama Conselho Deliberativo da Aglomeração Urbana Sul, que envolve 5 municípios. São Pelotas, Rio Grande, Arroio do Padre, Capão do Leão e São José do Norte. Esse conselho, teoricamente, tem a função de reunir membros tanto dos governos locais, quanto das universidades locais, quanto da FEE, por definição, Secretaria de Planejamento, está na lei. Né? Então, um conjunto heterogêneo de agentes da sociedade civil e do poder público capazes de contribuir para a promoção de um planejamento de desenvolvimento daquela região, daquela aglomeração urbana, os problemas referentes à aglomeração urbana. Quem é que participa? Né? A gente vai lá na reunião, chega na primeira reunião com a maior motivação do mundo, e é o seguinte, claro, Pelotas, Rio Grande, mandam para a reunião assim, a secretária do veterinário do cachorro da esposa do vice-prefeito. É essa pessoa que vai representar a cidade. Capão do Leão manda o prefeito. Claro, é proporcional ao tamanho do benefício que eles vão perceber no cotidiano. Eles estão qualquer coisa que eles conseguirem ali, né, de benefício vai fazer uma diferença imensa no cotidiano deles. Pelotas e Rio Grande, na verdade, estão ali meio que, ok, vamos fazer isso aí, bacana.
bacana, mas não dependem muito dessa dinâmica para continuar tendo o seu polo naval funcionando, o seu setor imobiliário se inflacionando, como está Pelotas ou coisa do gênero. Lá, Arroio do Pará, isso aí não faz muita diferença para o pelotense o que está acontecendo lá. Então, isso acaba minando essas iniciativas, né? E aí a gente chega na reunião, faz a reunião e tu vê que, bom, primeiro as universidades chegam com aquela postura de, bom, nós temos, isso é legal, né? A parceria público-universitária e tal, vamos fazer esse papel think tank para planejamento público, né? E aí os dois prefeitos começam a discutir quem é que vai conseguir o que, não, mas eu já quero, eu estou precisando lá para a praça, não sei o que, pipi. E aí quando veio, aí da universidade, faz favor, redige o regimento para nós. Né? Aí o representante da universidade levanta e vai embora. Porque esse é o papel real que eles têm naquela reunião. Né? Eles não estão muito interessados na contribuição de pensante para o processo de desenvolvimento daquela região. Essa é a realidade, crua e crua. Aí a gente pensa, talvez isso possa ser por falta de informação. Vamos melhorar o capital humano dessas regiões e de repente melhora a qualidade da participação democrática. Isso tudo, né, pode enriquecer. Aí eu relato uma experiência nossa aqui. Né? A FEE, certamente, para qualquer padrão internacional, tem no seu corpo de trabalhadores, aqui, funcionários, um padrão educacional muito acima da média, de qualquer lugar, de qualquer sociedade do mundo. E a gente cria um sistema, uma tentativa de participação no planejamento estratégico da instituição. O pai foi testemunha. Grupos de trabalho na FEE se reúnem para pensar e manifestar junto à direção o que eles entendem que deve ser o papel da fundação, a estrutura do seu trabalho, os seus objetivos, quais são as carências, quais são as necessidades. O que aparece? O terceiro andar não tem papel higiênico no banheiro, o bebedor não funciona, né? O segurança lá está dormindo. Bom, quer mais capacidade, mais qualificação dos participantes desse processo democrático do que num ambiente como esse, e ainda assim resulta nesse tipo de demanda. Bom, eu infelizmente sou obrigado a acabar tendo uma visão mais de individualismo da posição das pessoas que estão envolvidas. Cada um está mais pensando no seu entorno. Então, assim, essas tentativas de descentralização demasiada, eu acho que isso é um dilema muito importante. Centralizar, descentralizar, hierarquizar, horizontalizar as decisões é uma questão fundamental. A ciência política trabalha com isso há milênios. Quais são? Acho que tudo isso envolve trade-offs, ganhos e perdas de centralizar e descentralizar. Mas eu tenho a sensação nítida de que as decisões mais relevantes elas sempre acabam acontecendo em petit comitê, de forma hierarquizada e centralizada. E aí, por mais que eu tenha citado literaturas ortodoxas aqui, eu solidarizo com a visão marxista do papel do Estado. Afinal de contas, essas instituições descentralizadas de democratização não são só um reforço da legitimação da dominação de quem está efetivamente no poder, né? Não é só uma forma de hegemonia gramsciana, incrementando essa percepção de que efetivamente eu faço parte desse processo, quando na verdade eu não faço parte desse processo. E para acreditar que eu faço parte e que eu efetivamente faço a diferença, se eu tenho que ter esse capital social, o mínimo que eu preciso ter é instituições que emanem suficientemente confiança para que eu possa, então, me engajar nessa luta. Eu acho que o Brasil carece, em todas as instâncias, de instituições que emanem esse tipo de confiança, de confiabilidade, para que a gente se mova para isso. Então, basicamente, o meu papel como debatedor aqui foi único, exclusivamente de bater e não debater, no que eu entendo que é uma dificuldade extrema dessa governança multinível, digamos assim, quando a gente baixa níveis inferiores ao Estado, especialmente, ainda que os Estados já sejam limitados. Mas a gente
tem condições de fazer muita coisa, sem dúvida. Inclusive um trabalho que está começando agora, que é um projeto de pesquisa em parceria da FEA com o IPEA, e que eu vou fazer coordenação estadual, se chama O que Podem os Governos Estaduais, que tem a finalidade de, em diferentes estados da federação, fazer essa avaliação das capacidades fiscais e institucionais que são diferentes em cada estado, de efetivamente tentar promover planejamento e desenvolvimento econômico regional. Então, não sei, fica essa minha crítica como contraposição, e aí eu acho que cada um faz o comentário aqui. Bom, em primeiro lugar, um pouco essa expectativa que eu tinha mesmo quando convidei o Tomás, insisti que ele ensinar a coordenação da mesa, assim. Eu acho que é a pessoa mais qualificada na Fundação, não apenas por ser coordenador do grupo, mas pela formação mesmo, por pensar a complexidade mesmo dos processos de planejamento democrático e participativo. É essa a questão dessa mesa, em última instância, né? Agora, assim, Tomás, para mim, do meu ponto de vista, a maneira como eu te ouvi, posso estar pesado, você reforça o que eu estou dizendo. Eu não te entendi. O que eu estou querendo dizer com o reforço que eu estou dizendo? Assim, em primeiro lugar, concordo plenamente. Se você simplesmente joga para o comum de pessoas díspares, com funções e posições hierárquicas as mais díspares, o que vocês acham que nós deveríamos estar fazendo? Cada um vai colocar o seu ponto de problema, entende? Eu gostaria que se colocasse papel higiênico no banheiro, eu gostaria que o guarda me cumprimentasse e sorrisse. Cada um tem um drama pessoal a colocar. Não gratuitamente, existem regras muito elementares de planejamento estratégico, que você pergunta duas coisas. Primeiro, qual é que é a nossa missão? Segundo, qual é o nosso maior problema coletivo? É assim que se faz, os métodos japoneses lá depois da Segunda Guerra Mundial, com o Japão destruído, assim você tem que fazer. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso principal problema? Resolvido o primeiro, eu vou para o segundo, mas eu não vou abrir para cada um dizer qual é que é o problema que eu tenho na minha rua, no meu bairro, se o cachorro do vizinho mordeu meu filho ou não. Quer dizer, aí tu já está começando mal o teu programa de planejamento estratégico. A segunda coisa que eu não tenho a menor dúvida é o seguinte: quando pessoas racionais, inteligentes, entram num jogo não cooperativo, que exige, que envolve um conflito, elas tendem a cair no dilema do prisioneiro. Agora, tu delata ele, chama ele no campo, os velhos é prisioneiro. Tu delata teu amigo, se delatar, tu vai ganhar delação premiada. E você delata, ele vai pensar, ambos vão delatar. Agora, se eu tiver na outra função dizendo o seguinte: se você delatar, ele também vai te delatar. E vou dizer mais uma coisa: delata ele uma vez e ele não te delata, e eu vou estimular esse sujeito a fazer o jogo no dia seguinte. Quando você tentar ser cooperativo, eu vou dizer para ele: delata, para ele te punir. Se eu esclareço isso antes, as chances deles estarem cooperando é maior. Daí a importância, eu acredito sim, voltando à questão, o projeto COCAP foi muito bem estruturado. O grande problema dele, do meu ponto de vista, o primeiro problema é que ele pegou o final do governo Nieto e o início do governo Tasso. A ideia em si de pegar as cadeias produtivas, onde existe simultaneamente interesses comuns de longo prazo e conflitos necessariamente, e colocar um tertius, e esse tertius não é uma pessoa de fora, porque é uma pessoa que estudou o leite, o Tilson trabalhou no COCAP conosco na cadeia leiteira lá de Juí, apresentou aqui. Você traz uma pessoa que fez uma tese de doutorado sobre a cadeia, que é da universidade, que tem interesses do desenvolvimento da região, que é especialista em desenvolvimento regional, e que para trabalhar na cadeia do leite dizer: gente, olha aqui, a cadeia do leite é fundamental, mas o principal gargalo está aqui. Vamos priorizar isso, mesmo que não seja... Não estou resolvendo o teu problema de fornecedor nem de produtor, estou resolvendo o problema do transporte, mas esse é o nosso gargalo, ou da sanidade. E isso é crucial. Quem é que pode cumprir esse papel? Do meu ponto de vista, não pode ser simplesmente o Estado diretamente executivo. Não pode ser um agente, um elo qualquer da cadeia, porque eles são conflituosos. Tem que ter um tertius qualificado. E para mim a universidade tem um papel fundamental na articulação dos coretes. Mas se o Estado é o agente planejador por excelência, porque é o único que pode mobilizar um volume de recursos grande, ele tem que ter essa representação. E aí volta o tema, entende? A Fundação tem uma centralidade
flexibilidade nisso, pensar qualquer reconversão produtiva no território do Rio Grande do Sul para enfrentar o drama da metade oeste. O que nós estamos vivendo é uma expulsão de pessoas que é dramático. A metade oeste está... Você diz, não, mas já tinha gente demais desde o início. Mas o que falou o Irineu para nós aqui? Ele tem 8 mil associados e tem 6 mil pessoas trabalhando em agroindústria. Eu até comentei hoje com o Roberto, quando eu convidei o Irineu da lá para poder estar falando aqui para nós, eu imaginava muito mais uma fala que ele deu para mim, particularmente na sala dele, lá em Medianeira. Pedro Ferreira estava lá também, em que ele dizia as coisas com uma outra tranquilidade. Ele dizia assim, olha, nós vimos que não estava dando, estava todo mundo quebrado. A gente chamou uma consultoria, a gente precisa de alguém que entenda, não vamos ser nós que vamos resolver. Chamamos o Sicredi, nós não sabemos resolver, mas a verdade é que tem uma consultoria holandesa para a cooperativa que a gente confia muito. Chamamos, cara, vocês têm 10 hectares e querem plantar soja? Não tem jeito, tem que ser alguma coisa que você coloque em pé, ave, é leite que você estabula a vaca, e você tem que pegar o grão, então de outro lugar, tem que ir para o Mato Grosso. Essa consultoria é fundamental. Tem que ter alguém que traga o expertise do conhecimento, ou tu vai ter só isso, entende? Gente brigando uns com os outros e gente buscando o colete à prova de bala e o outro querendo resolver o problema do calçamento. Tu tem que ter alguém que tenha esse papel organizador. Quem é que pode ter essa inteligência? Quando o Roberto disse uma coisa maravilhosa, que se faz política de governo, não se faz política de Estado. Bom, quem é o Estado com função de planejamento no Rio Grande do Sul? Como dizia o Schneider, a FEE é a Secretaria de Planejamento. Se nós não cumprimos esse papel, ninguém vai cumprir. Então, um pouco era isso também. Eu estou falando aqui não apenas como representante da Marília, mas também como organizador do seminário, de trazer qual é que era a minha preocupação e a minha expectativa que a gente estivesse provocando na FEE a reflexão. Né? Que também já trouxe essa reflexão outras vezes, mas enfim, agora de uma forma qualificada, com apoio de pessoas que vieram aí de outras partes do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, tu quer falar alguma coisa? Então tá, posso? Já estou subindo a função que já falou. Eu queria colocar nas suas palavras, Thomas, a questão da horizontalização que te referiste, né? Não sei se é uma questão de infelicidade ou não, né? Mas tudo nosso é verticalizado. Né? Os próprios colégios, as próprias ações que a gente trabalha é de cima para baixo. E teoricamente, o horizontal seria a melhor forma de se alcançar resultados. Os próprios percussores teóricos, né, sempre falam de baixo para cima, né, a melhor maneira de se obter resultados, mas isso está na teoria. Pelo menos eu tenho participado de muitos encontros aí e a gente está com essa dificuldade. Agora, eu concordo contigo, se a gente for pensar assim, em termos de uma expectativa em relação a resultados de colégio, de Estado, né? Nós temos uma conotação cultural também, fazendo parte desse processo. Até se eu pensar, por exemplo, lá no nosso colégio, tu falasse na questão da qualificação, né? A nossa instituição, embora não seja uma grande universidade, ela tem 190 professores, 88% de mestres e doutores, né? No interior, acho que está razoavelmente, né? E a gente não consegue produzir também essas colocações. Quer dizer, então assim, ó, eu acho que o papel higiênico só muda de banheiro, ok? Mas tu vai para uma discussão como essa e cai essas proximidades ali da tua realidade, aquilo que te afeta demasiado e te falta uma visão. Não sei se eu vou estar sendo aqui um pouco teórico, né? Mas falta uma visão sistêmica, né? Falta sinergia entre as partes envolvidas que não existe. Terminou aquela reunião ali, o pai vai vir para a FEE, eu vou para a FACAT, o Dilson vai para lá. E o que nós vamos tirar disso aqui para poder alavancar alguma coisa? E esse é o principal desse seminário, né, pai? É os resultados daqui agora que a gente possa levar, possa multiplicar. Mas quem sabe aí, YouTube, redes sociais, talvez seja esse caminho. Ou vamos fazer um outro seminário, não tem problema. Se tiver 6 pessoas diferentes aqui, já multiplicamos. Então acho que essa é a ideia. Eu só vou pedir licença porque eu vim de ônibus e eu retorno de ônibus, que é menos cansativo. Ok, Wilson? Ok? Obrigado. Primeiro eu só deixo o Wilson
Queria fazer uma intervenção, José? Não, por favor, fala primeiro disso, depois a gente vai sair. Não, assim, eu acho que essa discussão é interessante, eu acho que ela pontua bem algumas coisas importantes. Desde ontem, acho que o Pedro começava dizendo aqui sobre quem é o sujeito, quem toma a iniciativa, etc. Nós vimos pelos relatos aqui que o Estado faz muitas coisas, tá? Mas é um sujeito. Nós vimos que as cooperativas fazem, tá? Com suas contradições, são outro sujeito. Nós vimos que empresas, iniciativas privadas também têm uma dimensão importante nisso. Me parece que vimos também colégios, que outras iniciativas e tal, mas assim, parece que tudo bate na questão quem é que tem legitimidade, quem é que tem a condição de fazer a articulação entre essas coisas. E aí, eu não sei se é só uma percepção minha, mas quando o Weber insiste nessa questão do terceiro, né, do sujeito que tem uma função específica extra-processo e como ela dá conta. Veja assim, ó, duas referências